Por que ex-militares e atletas acabam se dando bem no mercado de trabalho? Ou pelo menos acabam se saindo melhor do que a maioria das pessoas? Nesse vídeo você vai entender 3 pontos que eu anotei aqui, que fazem parte da característica de alguém que é um ex-militar, ou que pratica algum tipo de esporte, ou praticou no passado, de uma maneira um pouco mais intencional, pelo menos tentou seguir uma carreira, e como que isso faz essas pessoas se destacarem, sair na frente da maioria das pessoas. É o que eu vejo aqui. Pra você que não me conhece, eu sou o Lucas Gomes, sou o dono desse canal aqui, e hoje eu vou trazer pra você esse ponto. Por quê? Porque tanto carreira profissional como o Exército Brasileiro e o esporte fizeram parte da minha vida, da minha personalidade, quem eu sou como pessoa hoje. E, cara, eu vivo de negócios hoje, né? Então eu tenho uma empresa onde eu contrato algumas pessoas, mas eu também já estive do outro lado, do lado onde eu era o contratado e, cara, uma característica muito comum, assim, dos negócios onde eu trabalhei, e é uma questão um pouco curiosa até, mas eu sempre me destaquei em todas as empresas que eu trabalhei até hoje. E o Lucas Gomes não é uma pessoa, eu pelo menos não me considero alguém, assim, que seja genial, fora da curva, por mais que as pessoas às vezes até achem isso, eu não acho tanto. Eu me considero muito mais uma pessoa que tem essas 3 características que eu vou compartilhar com você, do que qualquer outra coisa. Então, se você ficou interessado por esse tema, fique comigo até o final do vídeo, porque eu te garanto que vai valer muito a pena. Por mais que tu não seja um ex-militar e também não seja um atleta, porque você pode aprender essas coisas. Então vamos lá. Como que eu cheguei no tema desse vídeo aqui, né? Esses dias eu tava aqui pensando sobre o passado, né? Sobre como que eu comecei no mercado de trabalho, e eu lembro quando eu tinha os meus 11 anos de idade, olha só. Lucas Gomes começou a trabalhar com 11 anos, lá na Motopeças do meu pai. Meu pai tinha uma Motopeças, né? Não existe mais essa Motopeças. Hoje ele tem uma borracharia, tinha uma época que ele tinha a borracharia e tinha a Motopeças. Hoje só tem a borracharia. Não sei exatamente qual foi o motivo, nunca perguntei pra ele, mas eu acho que a Motopeças acabou não dando certo, foi um negócio que não foi muito pra frente. E nessa Motopeças eu aprendi a fazer várias coisas. Então eu aprendi a trocar óleo de moto, aprendi a trocar relação, aprendi a trocar pastilha, trocar o pisca da moto, sabia fazer um monte de coisa, só não sabia fazer motor. E eu lembro que toda vez que eu ia trocar relação eu passava muita raiva mesmo. Porque quando chegava, pra você que não sabe, relação é aquela parte onde vai a corrente da moto, e aí tem a primeira catraca, eu não sei o termo técnico, tá? Mas tem a primeira catraca e tem a segunda catraca. Quase igual uma bicicleta. Então, aquilo ali vai desgastando, né? E aí chega um momento que a pessoa precisa trocar. E aí eu ia lá trocar. E era um dos serviços que davam mais comissão, mas também dava mais trabalho. Toda vez que chegava na hora da corrente, de trocar a corrente, eu ficava extremamente puto. E eu não queria fazer aquilo ali. E eu lembro que o meu pai, ele chegava do meu lado, assim, ele falava assim, ó... Eu falava pra ele, né? Não dá pra trocar isso aqui. É impossível. Isso aqui não dá. Eu quero tentar outra coisa. Aí meu pai falava assim pra mim, Lucas, escuta o que eu vou te falar agora. Tira da sua cabeça a palavra não sei, não consigo, não posso, não dá pra fazer. Elimina essas palavras do seu vocabulário, porque isso não vai te levar em lugar nenhum. Naquele momento, meu pai falando aquilo, como que você acha que eu reagia? Você acha que eu ficava de boa, né? Não, eu ficava extremamente estressado, porque você tá numa situação que você não tá conseguindo fazer uma coisa. Aí chega alguém pra você e fala assim, não, tira essas palavras da sua cabeça, você fica puto da vida, né? Eu ficava puto, essa é a verdade. Só que hoje, olhando pra trás, eu vejo que esses conselhos que o meu pai me deu lá atrás foram fundamentais pra mim, principalmente pro momento de vida que eu tô hoje, que é um momento que, cara, todo dia tem adversidade, todo dia tem dificuldade, todo dia aparece uma coisa na qual eu olho e eu penso assim, cara, é muito desafiador fazer isso aí, acho que não dá pra fazer. E aí vem a voz do meu pai na minha cabeça, tira essa palavra da sua cabeça, tira essa palavra do seu vocabulário, não existe não sei, não existe não consigo, não existe não faço. Foi assim que eu vim parar no tema desse vídeo. E aí eu pensei, cara, como que o Lucas Gomes, aos 25 anos de idade, esse ano eu faço 26, como que eu consegui construir tudo que eu construí até hoje? Como que eu consegui fazer essas coisas? E galera, por incrível que pareça, eu só fiz o básico. E eu peguei coisas aqui que estão diretamente conectadas à minha personalidade e das pessoas que eu conheço que estão se dando bem, e o que eu vou compartilhar com vocês, que são 3 pontos. O primeiro ponto, todo atleta que tentou seguir uma carreira profissional e ex-militar tem isso em comum. Cara, a gente sabe obedecer ordens. Nossa, Lucas, mas isso é óbvio, né? Isso é óbvio, por incrível que pareça. Mas as pessoas hoje, elas não conseguem obedecer uma ordem. Você pede uma coisa pra pessoa, ela faz outra. Você pede uma coisa pra pessoa e ela te olha de cara torta. Você pede uma coisa pra pessoa e ela faz de qualquer jeito. Você pede uma coisa pra pessoa e ela dá um migué e não faz e inventa outra coisa e fala, eu não fiz porque eu tava ocupado com outra coisa. Ou seja, as pessoas, elas estão cada vez menos obedecendo ordens. E não porque eu sou o chefe, porque muitas das vezes eu não estava na posição de chefe, mas eu recebi uma ordem e eu executava aquilo. Eu não questionava, eu não perguntava se aquilo estava certo, se estava errado. Eu não fazia cara de mostarda, sabe aquela cara... Não, eu fazia o negócio. E o militar e o atleta, desde cedo,
ele está acostumado com essa vivência. Ele sempre esteve debaixo da direção de alguém, de um técnico, de um sargento, de um tenente, de um capitão, sei lá, do capitão do time de futebol, no caso, por exemplo. Então, ele tá acostumado a não questionar as coisas. Ele tá acostumado a receber uma ordem e executar essa ordem. Ah, Lucas, mas o que a pessoa me passou não tem fundamento. Ah, Lucas, mas o meu patrão não sabe de nada. Nem sei como é que ele tá lá, como é que ele chegou onde ele chegou. Ah, mas não sei o que. Cara, não importa. Leva isso pra sua vida. Você não tem que fazer as coisas pelo seu chefe. Você tem que fazer as coisas por você. Você tem que fazer as coisas pelo desenvolvimento da sua carreira. Você realmente tem que ser egoísta com a sua carreira. E você saber executar uma ordem é uma coisa primorosa, sabe? Ninguém vai te enxergar com maus olhos por você saber obedecer uma ordem. Então, o militar e o atleta tem muito forte isso na personalidade deles. Isso é uma coisa que eu identifiquei como padrão. O segundo ponto que eu coloquei aqui é que tanto o militar como o atleta sabe lidar com fracassos. E o que é saber lidar com fracasso? O fracasso, pessoal, ele sempre vai existir na nossa vida. Anota isso aí. Na sua vida, você que tá assistindo esse vídeo aqui, você sempre vai lidar com fracassos. Eu lido com fracassos quase que diariamente. Não é tudo que eu faço que eu acerto. Na verdade, a grande maioria das coisas que eu faço, eu não acerto. Você quer uma prova disso? Abre esse canal. Você tá assistindo esse vídeo aqui, né? Abre esse canal e dá uma olhada em todos os vídeos do canal que eu fiz até hoje. Acho que tem mais de 35 vídeos. Eu acho que só tem um vídeo que passou das 10 mil visualizações. Todos os outros não passaram desse número de visualizações. Ou seja, todos os outros vídeos eu não consegui acertar a mão no algoritmo. Talvez eu esteja acertando na frequência, nas postagens e tudo mais, a edição tá legal, mas a grande maioria dos vídeos eu não acertei. Só que, como que eu lido com essa situação? Eu fico cabisbaixo? Não. Eu fico triste, chateado? Não. Eu fico amargurado, ressentido? Não. Eu simplesmente continuo fazendo, até dar certo. Então, o militar e o atleta, e eu tô falando muito do atleta aqui, lembrando do meu irmão, porque o meu irmão, ele tem 11 anos e ele tá se preparando pra ser jogador de futebol. E cara, eu já fui assistir alguns jogos do Samuel, que é o meu irmão. Em alguns jogos, ele acabou perdendo. E ele gosta muito quando eu vou no jogo dele, e ele gosta de comemorar a vitória dele comigo. Só que sempre quando ele perde, ele fica extremamente chateado. Às vezes ele chora. Só que eu vejo que cada vez mais ele tá sabendo lidar com esse tipo de situação. Eu já vi ele perdendo algumas vezes. No começo, ele achava que isso era o fim da vida, sabe? Pô, perdi um campeonato. Campeonato de criança, cara. Perdeu, ele chorava, ele ficava triste, ele se isolava, ele se trancava no quarto, ele não queria falar com ninguém. Hoje eu já vejo uma maturidade do lado dele, porque ele tá começando a perder e ele tá pensando mais ou menos assim, ó, faz parte do jogo, no próximo eu melhoro. Não significa que ele se contenta com a derrota, significa que ele entende que pra vencer alguma coisa, às vezes você vai ter que perder. E faz parte, entendeu? Então, tanto o atleta como o ex-militar, eles entendem que não dá pra acertar sempre. Só que, tanto a vitória como a derrota, ela não pode mudar o seu estado emocional. Você tem que ser uma pessoa emocionalmente controlada. Só que isso é uma coisa que leva muito tempo. E pra você ter esse nível de maturidade, você tem que ser exposto a derrotas muitas vezes. E se tem uma coisa que o Lucas Gomes foi muito bom a vida inteira, foi estar de frente com derrotas. Eu passei por muitas derrotas. Eu errei muitas vezes. Eu continuo errando, eu erro pra caramba. Só que isso não para o meu movimento. Isso não é um impeditivo pra eu não continuar, entende? Então, se você puder desenvolver isso na sua vida, isso vai ajudar muito você na carreira, nos negócios, na profissão e até mesmo na sua vida pessoal, cara. Isso ajuda muito. E o terceiro e último ponto que eu anotei aqui, que eu anotei, é que militares e atletas, eles não esperam por reconhecimento, tá? Eu acho que esse é um grande erro das pessoas no mercado de trabalho. Tudo que você faz ou que você deixa de fazer é em busca do reconhecimento de alguém, da sua liderança, dos seus amigos, do seu chefe. Você buscar isso é algo completamente ilusório, sabe? Porque se a sua carreira for fundamentada na validação de alguém, aí você fala, ah, Lucas, mas para eu ser promovido, eu preciso da validação do meu chefe. Não necessariamente, porque às vezes, se você não for reconhecido na empresa que você trabalha hoje, você pode ser reconhecido em outra empresa. Se você realmente é bom naquilo que você faz, se você realmente sabe o que você tá fazendo, você vai ser reconhecido de um jeito ou de outro. Mas o problema não é ter o reconhecimento ou não ter o reconhecimento. O problema é você esperar isso das pessoas. Porque toda vez que você espera isso de alguém, você pode acabar se frustrando muito. Então, tanto o militar quanto o atleta, a vida deles não é norteada em esperar isso. Independente de ser reconhecido ou não, eles continuam fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, esses 3 pontos
que eu anotei aqui são pontos extremamente fundamentais para sua empresa, para sua carreira, para os negócios, para sua vida pessoal. E eu espero de verdade que de alguma forma eu tenha conseguido agregar na sua vida, tá? Espero de verdade mesmo que você tenha conseguido de alguma forma colher algo de útil desse vídeo. E, bom, comenta aí também se você tá gostando dessa série aí de vídeos que eu estou fazendo sobre o Exército Brasileiro, sobre carreira profissional. Comenta aí, o seu feedback é muito importante para mim. E é isso, eu vou deixar uma recomendação de vídeo aqui para você assistir também, caso você seja novo aqui no canal. E a gente se vê na próxima semana. Até esqueci de avisar, mas os vídeos agora eu estou publicando na quinta-feira, às 19 horas, e não mais ao meio-dia, tá? Por uma própria recomendação do YouTube, porque é o horário que a audiência aqui tá online. Então, esse vídeo aqui vai sair na quinta-feira, às 19, e o da próxima semana também, quinta-feira, às 19. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço, estamos juntos. Falou!